E aí, gostaram da historinha de Daniel? Né? A história de Daniel é uma história muito interessante, querido aventureiro. Muito interessante, querido pai de aventureiro, né? Querido irmão, querido amigo. Ela tem muito a nos ensinar. Então nós queremos refletir um pouco na palavra de Deus, né? Nessa tarde, um pouquinho sobre essa história de Daniel. Nesse momento, nós iremos agora fazer uma oração, né? E após a oração, nós então faremos a leitura do texto bíblico. Convido você aí onde você está a curvar os seus frontes e orar conosco. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque estamos aqui nesta manhã. Obrigado pelo cuidado que tu tem por cada aventureiro. Abençoe a cada um dele, a cada pai, cada amigo, cada líder deste clube. Abençoe a cada um de nós, para que assim como Daniel, nós possamos ser fiéis e servos de Deus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, agora vamos proceder com a leitura da palavra. Convido você aí em casa, onde você está, a ler, certo, comigo a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 1 ao 5 e o versículo 10. Então, se abre a sua Bíblia para acompanhar, eu vou colocar aí o texto na tela, ok? Para que a gente possa ler junto, ok? Então, você pode também aí acompanhar na sua Bíblia, aí em casa, ok? Para que todos possam estar aí participando da leitura da palavra, ok? Muito bem. O texto aí, então, em Daniel, no capítulo 6, diz o seguinte: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Daniel 6, do 1 ao 5, e o versículo 10. Então, o que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com a história de Daniel? Nós percebemos aí um jovem que confiava plenamente em Deus. Um jovem que depois toda a sua confiança no Deus eterno, né? Então essa história de Daniel, né, é uma inspiração. Daniel estava vivendo em um reino que não era seu, não era seu reino, mas como sempre ele escolheu ser fiel. Para Daniel, ser fiel era mais importante, né? Deus cuidava dele e o fazia prosperar, porque ele agia com fidelidade. Porque para Daniel, quem estava acima de tudo e de todos era Deus. Ele não tomava uma decisão. Amiguinho, aventureiro, você pai de aventureiro, você líder, ele não tomava uma decisão, né, sem primeiro consultar a Deus. Sem primeiro consultar a Deus. Vejam aí o quanto Daniel, de uma forma toda especial, ele amava ao seu Deus, né? Ele amava ao seu Deus. E vejam bem, nós vimos na historinha que algumas partes aí dos textos que Dario colocou um dos 3 presidentes do seu reino, Daniel como um dos 3 presidentes. Então era 120 sátrapas e 3 presidentes. Desses 3 presidentes, Daniel era um.
Então veja que o rei Dario colocou Daniel, o cativo de Israel, como um dos grandes líderes da nação. E isso causou ciúmes, isso causou muita inveja por parte dos outros, porque eles achavam que Daniel não era para ter essa posição, era um cativo de Israel. Né? E então, para completar, o rei pensava em colocar Daniel sobre todo o reino. Ele estaria somente abaixo do rei. Né? E agora imagine o que os outros presidentes, os sátrapas, acharam com relação a isso. E disseram, não, nós não podemos permitir que isso aconteça, de forma alguma. Nós temos que procurar alguma falha nesse Daniel. Nós temos que procurar alguma falha contra o reino para podermos impedir que ele chegue a ser o segundo homem mais poderoso, né, da Medopérsia. E aí, então, o que percebemos com relação a isso? Que aqueles homens, eles arquitetaram um plano, já que não acharam falhas de Daniel, não acharam erro nele, eles resolveram fazer o seguinte, querido aventureiro. Resolveram, então, procurar uma falha na lei do seu Deus, algo que pudesse acusar na lei do seu Deus. E eles descobriram que Daniel orava 3 vezes por dia. Podia chover canivete, podia chover pedra. Daniel estava orando naquele horário, em sua casa, né, na sua janela, que estava voltado para Jerusalém. E então eles prepararam um edito, aproveitaram que o rei era muito vaidoso, botaram o rei então para assinar uma lei que ninguém poderia fazer nenhuma petição a nenhum deus, a não ser o rei, por um período de 30 dias. De 30 dias. Né? E aquele que não cumprisse seria jogado na cova dos leões. É claro que com certeza o rei perguntou se Daniel concordava. Eles disseram que sim. Né? E então o rei assinou com a lei dos medos e dos persas. Uma lei que nem mesmo o rei poderia revogar. Né? O rei não poderia revogar. E quando Daniel soube da lei, né? Quando Daniel soube da lei, sabia do risco, mas ele sabia que o seu Deus estava acima de qualquer coisa. E Daniel, como de costume, né? Joelhou-se ali, em frente de sua janela, voltado para Jerusalém, e começou a orar. E lá estavam aquelas pessoas espiando, porque sabiam que ele ia orar. E o acusaram diante do rei. Né? E Daniel, então, foi sentenciado à cova dos leões. A cova dos leões, amiguinho. Imagine se você no meio desses leões. Imagine você no meio dessas feras. Lá estava Daniel, jogado no meio dos leões. Preste bem atenção aí, amiguinho. Veja, eu não estou bem aí nesse local, mas olha essas feras atrás de mim. Né? Agora você imagine Daniel diante desses animais. Daniel, será que ficou com medo? Eu acho que ele ficou um pouco assustado. Né? Mas ele então se coloca de joelho, ele clama ao seu Deus que seja feita a sua vontade. E aí a Bíblia nos diz que Deus envia um anjo, né? E tapa a boca dos leões. E ele cuida do seu servo fiel. Porque Daniel preferia a morte a deixar de falar com Deus. Mas alguém pode dizer, mas só era 30 dias? Por que ele não ficou 30 dias sem orar? Né? 30 dias não ia fazer nenhum problema. Faz, querido amiguinho. A oração é de suma importância. É a nossa forma de estar ligado a Deus. Um dia sem orar, nós estamos sujeitos às ciladas que o inimigo coloca diante de nós. É melhor ser jogado na cova dos leões com Deus do que ficar no bem bom sem Deus. Porque com Deus nós temos a certeza da salvação, mas sem Deus nós não temos garantia de nada, a não ser a perdição. Mas Daniel, ele foi fiel. Né? E eu quero nesse momento fazer 5 aplicações. 5 aplicações com vocês. Né? A primeira é: decido ser fiel a Deus em todas as situações. Nós temos que tomar algumas decisões. E a nossa primeira decisão, querido aventureiro, querido pai de aventureiro, querido irmão, querido líder, querido amigo, é: decido ser fiel a Deus em todas as situações. Que essa possa ser uma de suas decisões nessa tarde. Uma outra decisão é: decido orar buscando sabedoria de Deus todas as manhãs, não importa a situação. Que possa ser uma decisão sua, querido aventureiro, querido pai de aventureiro, querido líder, querido amigo, né? Querido irmão. Decidir a cada manhã buscar a Deus, não importa qual seja a situação.
você estará em oração. Que nós possamos decidir também nesta manhã aceitar a Jesus como nosso Salvador e nos preparar para o batismo. Se você ainda não passou pelo novo nascimento, pelo batismo, você é aventureiro, você é pai de aventureiro, né? Não perca a sua oportunidade. Não existe um melhor lugar do que estar ao lado de Deus, do que estar na presença de Deus. E o batismo não é nada mais do que dizer, Senhor, Tu és o meu Deus. Eu quero ser fiel a Ti e não aos homens. Que nós possamos também decidir nessa manhã ser cortês e amigável e assim mostrar o amor de Jesus. Ajudar aquele que precisa, né? Ser cortês, ser amigo, né, das pessoas e ajudá-los também a encontrar o caminho para o céu. Que nós possamos decidir também nesta manhã falar de Jesus aos outros. Que nós possamos fazer o mesmo que Daniel. Daniel seguia todos esses princípios, essas decisões. Daniel tomou todas elas e resolveu ser fiel a Deus em qualquer situação. Que nós também possamos fazer isso a cada dia da nossa vida. Agora, nesse momento, eu quero contar para vocês um testemunho. Né? Um testemunho de Eliana. Eliana é uma professora, ok? Que mora em Brasília, capital do Brasil. Esta é uma história real, assim como a história de Daniel, que orava fielmente a Deus do céu, independente das circunstâncias do momento. Assim também Eliana orava constantemente ao seu Deus, independente da situação. Eliana é casada com um militar. Ela também desejava ser militar, mas acima de tudo, a sua primeira decisão sempre foi ser fiel a Jesus. Ser fiel a Jesus em qualquer situação, pois ele era o seu melhor amigo. A cada dia, quando acordava, ela orava e pedia para fazer a vontade de Deus em sua vida. Que a vontade de Deus fosse feita diariamente em sua vida. Um dia, Eliana teve a oportunidade de participar de uma prova de corrida seletiva para ingressar no trabalho militar. Ao sinal da largada, saiu em disparada. E correu muito, muito, muito. O percurso precisava ser feito em 12 minutos. 12 minutos. Mas ao passar a linha de chegada, viu que ainda restavam 2 minutos para terminar a corrida. Nesse momento, ela começou a chorar. Não sabia se queria completar a corrida, pois se passasse a linha de chegada, iria a um treinamento para ser sargento do exército. Eliana começou a pensar, Senhor, é isso que queres para a minha vida? É realmente isso? Eu não quero isso para mim, se não for a tua vontade. Eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. As pessoas na linha de chegada achavam que ela estava passando mal, né? Mas, na verdade, ela estava assustada e surpresa. E assim Eliana foi classificada para o treinamento básico militar, no qual se tornaria sargenta do Exército Brasileiro. Sargenta do Exército Brasileiro. Num dia de treinamento, um capitão disse que todos precisavam fazer um teste numa sexta-feira e no sábado, e que ninguém seria dispensado. Ele foi enfático, ninguém será dispensado. Ao ouvir sábado, Eliana ficou muito triste, pois todos os sábados ela tem um encontro especial com Jesus e ela não iria faltar esse encontro, de forma alguma. Então orou a Jesus e disse que se fosse a sua vontade, que se fosse esse o seu desejo, né, que ela continuasse naquele treinamento, ela precisaria de um milagre. O capitão, então, disse saber que havia pessoas adventistas naquele lugar, naquele grupo, e queria conhecê-los. Eliana e mais 2 pessoas levantaram a mão. Ele chamou os 3 e perguntou sobre o sábado. Ele, para respeitar a crença deles, deixaria os 3 fazer o teste na sexta-feira antes do pôr do sol. O capitão recomendou que eles pedissem a Deus para irem bem, pois senão teriam que fazer a recuperação no sábado. E sabe o que aconteceu? Nenhum deles precisou de recuperação. Os três foram aprovados. Eles estavam muito felizes. Quando o capitão chamou e disse que não poderia dispensá-los no sábado e perguntou se os prejudicaria caso os deixasse continuar no quartel, vocês sabem o que é ficar confinados, o que é ficar presos, é estar em um lugar e não poder sair dele.
ele permitiu que levassem a Bíblia, a lição da escola sabatina, né? Os 3 adventistas passaram o sábado confinado. Oraram, estudaram juntos a lição e a Bíblia. Para finalizar o treinamento, havia uma prova de campo, para fechar então o treinamento. Tratava de 5 dias acampados, com treinamento militar no meio da mata. Uma semana antes de partir, Eliana descobriu que estava grávida. Ela não podia dar continuidade para não colocar a vida de seu bebê em risco. Ao ler a meditação daquele dia, sentiu uma incrível experiência com Deus. O verso era Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ela leu esse verso. Tudo posso naquele que me fortalece. Após a leitura e a oração, teve a certeza que poderia ir ao treinamento, porque ela podia tudo com Deus. Né? Toda a insegurança foi embora. E no meio das árvores, eles tinham que montar acampamentos improvisados com suas capas de chuva. Lá estavam eles no meio da mata. O médico tenente descobriu a sua gravidez. Ficou bravo com ela, pois achou que estava colocando o bebê em risco. Pare com isso! O tenente não compreendia sua amizade com Jesus. Para ele aquilo era loucura. Não podia, ela estava colocando o bebê em risco. Ele deu uma ordem para que ela fosse pegar um chá que estava sendo servido e voltasse ao lado dele. Para sua surpresa, aquele bravo tenente estendeu a mão, tomou o chá em seu lugar. A cada chá que era servido, ele avaliava se poderia ser prejudicial ao seu filhinho e tomava no lugar dela. Aquele homem cuidou dela durante todo o acampamento, dispensando das atividades, cuidando de sua alimentação e mantendo em sigilo sua gestação. E no dia da formatura, ela agradeceu ao tenente por todo o cuidado que ele teve e contou sobre a sua confiança em Deus. Que história linda, queridos. Não terminou ainda. Viu, querido aventureiro? Não terminou, está terminando. Agora Eliana tinha se formado, sargento do Exército Brasileiro, e foi trabalhar no colégio militar. Todo militar necessita algumas vezes ficar a noite toda no quartel para cuidar da segurança do lugar. Para isso existia uma escala, e quando ela saiu, adivinha só, o nome dela estava bem no seu dia de encontro com Jesus. Na hora do almoço daquele mesmo dia, uma pessoa se aproximou dela e disse que a escala mudaria e Eliana ficaria na quinta-feira. Vejam o poder de Deus, querido aventureiro. Vejam, querido amiguinho, vejam pais de aventureiros, como nós confiamos, quando nós confiamos em Deus. Deus não nos desampara. Deus está ao nosso lado. Ele cuida de nós. Ao ler a Bíblia no livro de Mateus, seus olhos passaram num versículo já inclinado que dizia: conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1, verso 23. Ela tinha certeza de algo que a medicina ainda não tinha confirmado, mas Deus sabia e ainda escolheu um lindo nome para ele. O nome do seu bebê, Emanuel. Acreditem, queridos? Emanuel. Um dia, um major responsável pelo colégio militar chamou Eliana, pois queria conversar um pouco sobre a igreja. Os alunos adventistas do colégio iriam reprovar, porque uma vez por bimestre havia provas no sábado. E eles não estavam fazendo essa prova. O major queria saber como ajudar aqueles alunos e pedir para que alguém os liberasse para ir ao colégio fazer a prova. Mais uma vez, Eliana pôde contar sobre o sábado para uma pessoa de seu trabalho. Ele olhou assustado e disse que não havia nada que pudesse ser feito. Eliana sugeriu que poderia então fazer como nas provas do Enem. Né? Quando aconteciam no sábado, os alunos eram confinados em uma sala durante o dia até o pôr do sol e somente depois faziam a prova. Eles poderiam fazer isso com eles. O major balançou a cabeça e disse que não teria nenhum voluntário para cuidar daqueles alunos durante todo o sábado. Nenhum. E ainda aguardar eles terminarem a prova depois do pôr do sol. Eliana então entendeu porque Deus a quis ela trabalhando naquele lugar. E disse ao major: eu sou a voluntária. Eu sou a voluntária. E ali Eliana entendeu por que Deus queria ela ali. Por quê? Deus tem planos maravilhosos. Deus permite, querido amiguinho, querido aventureiro, querido pai de aventureiro, querido líder, querido irmão, querido amigo. Deus faz as coisas de uma forma correta. Ele sabe tudo antes de nós. E Deus, ele nos usa, assim como usou Eliana, assim como usou Daniel. Né? Num tempo bem atrás, ele também quer usar a cada um de nós. Mas ele quer que nós tomemos essa decisão. A decisão de estar ao lado dele.
Por isso eu não poderia terminar esta mensagem nesta manhã sem fazer um apelo para você, sem fazer um apelo ao seu coração. Como é lindo ver que Deus ele atuou na história de Daniel, continua atuando nos dias de hoje, como ele atuou na vida de Eliana e como ele quer atuar na minha e na tua vida também, querido aventureiro. Deus ama o seu povo. Ele protege a cada um que toma a decisão de estar ao seu lado. A cada dia, ao acordar, eu e você temos que tomar uma decisão. Temos que tomar uma decisão como Daniel, diariamente, de escolhermos Deus em primeiro lugar. Deus ele tem que ocupar esse primeiro lugar na nossa vida, senão a nossa vida, queridos, ela não tem sentido. Entendam? Ela não tem sentido algum se nós não confiarmos em Deus, se nós não colocarmos plena confiança nesse Deus maravilhoso, se nós não confiarmos nele, né? Como não confiar em alguém que deu a sua vida para nos salvar? Me digam, como a gente não confia? Daniel foi um exemplo vivo disso. Eliana foi um exemplo também vivo. Pessoa que confiou em Deus e que Deus cuidou dela, assim como Ele cuida de cada um de nós. Que cada um de vocês, crianças, aventureiros, pais de aventureiros, irmãos, líderes, que nós possamos também tomar decisão para sermos de Jesus. Jesus mesmo disse, quem crê e for batizado será salvo. Quantos de vocês querem ser fiéis a Jesus e se prepararem um dia para serem batizados? Você que não foi ainda, e você que já é batizado, tomar a decisão de permanecer fiel a Deus. Nós iremos orar agradecendo a Deus, mas antes nós iremos ouvir uma música, né? Que você possa refletir na letra dessa música. Reflita no céu e tome a decisão mais importante da sua vida. A decisão que eu tomei um dia, a decisão que muitos já tomaram. E que Deus está chamando você nesta manhã a tomar também essa decisão. A decisão de, pelo batismo, entregar a sua vida a Jesus. E você que já foi batizado, a decisão de permanecer fiel a Deus todos os dias. Né? Que essa possa ser realmente a nossa decisão. Querido aventureiro, querido pai de aventureiro, que nós possamos realmente decidir ao lado desse Deus grandioso, desse Deus maravilhoso que está sempre ao nosso lado. Vamos ouvir a música? Sou um aventureiro que quer ir para o céu, por isso vamos juntos cantar uma aventura no céu. Eu serei obediente e farei o meu melhor por amor a Jesus, o meu amigo. Vou aprender e descobrir o que Ele criou. Sou um aventureiro, estou indo pro céu. Alegre eu vou seguindo a Jesus. Puro serei e também obediente para viver com Jesus uma aventura no céu. Eu serei obediente e farei o meu melhor por amor a Jesus, o meu amigo. Vou aprender e descobrir o que Ele criou.
Muito bem, agora nós iremos, nesse momento, fazer uma oração ao nosso Deus, né? Nós iremos orar e falar com o Papai do Céu nesse momento, ok? Convido você a fechar os seus olhos e falar com Deus. Pai querido, Deus eterno, obrigado, Senhor, pela certeza maravilhosa que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor, assim como cuidou de Daniel, como cuidou de Eliana, tem um cuidado especial de cada pai, de aventureiro, de cada líder, de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a tomar decisões diárias de estar sempre ao teu lado. E que nem seja qualquer que seja a situação, que nós possamos permanecer fiel. E que a nossa vida seja uma vida de serviço ao teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.